dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a sua vergonha, a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, por essa palavra. Alguns dias eu ligo a anteninha, né? Coloco um coque e ligo a minha antena, brincadeira, para perguntar para o Senhor: Senhor, não pode ser Natália que vai falar, ainda mais num culto de Santa Ceia, que responsabilidade, tem que ser o Teu Espírito Santo. Então fala comigo, Senhor, qual que é o desenrolar dessa palavra, o que o Senhor quer para nós, porque se eu citar alguns versículos e não colocar em prática primeiro na minha vida, para que os irmãos entendam também como colocar em prática, é como se eu falasse. Mas quando a gente entende o que o Senhor quer falar, quando a gente traz para nós a responsabilidade, né, de pregador e de vaso nas mãos do Senhor, eu creio que Ele derrama aqui e Ele derrama para toda a igreja, e tem sido assim, né? O Senhor tem derramado muitas bênçãos sobre nós e a palavra dEle tem falado fortemente conosco. Então que Ele venha falar nessa manhã também, que não venha ser a Natália a falar, mas que venha ser o Senhor. Levanta a tua mão que eu quero já começar a profetizar nessa manhã, porque o Espírito Santo de Deus, Ele falou para mim que esse mês de julho é um mês profético, é um mês de decisão, é um mês que o Senhor vai destravar muitas coisas na nossa vida. É um mês que Ele iniciou no profético, Ele vai terminar no profético, aleluia. Você talvez não está vendo nada, mas o Senhor está falando: você vai precisar me obedecer primeiramente, e você vai precisar crer, porque esse mês é um mês profético, é um mês de decisão para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, aleluia. É um mês onde o Senhor vai transformar vergonha em dupla honra para aqueles que estão na obediência, diz o Senhor. Glória a Deus. Mês de julho é um mês de sinais. Mês de sinais. Sinais no céu, sinais na terra, sinais na nossa cidade, sinais no nosso ministério. E os sinais, eles já começaram. Tem alguém aqui que está vendo os sinais da parte do Senhor? Glória a Deus. É um mês onde o Senhor vai nos dar visão. É um mês onde o Senhor vai nos dar revelação poderosa. É revelação da palavra. É revelação profética. É o Senhor levantando profetas com autoridade para entregar o recado dele, aleluia. Profetas que não se acovardam. Profetas que não recebem o recado e vão para a caverna, mas profetas que decidem ser porta-voz nas mãos do Deus vivo. Tem profeta de Deus aqui nessa manhã? Aleluia. Mês de julho é um mês profético, aleluia. É um mês forte. E para testemunhar esse mês de julho, irmãos, quem estava aqui na quarta-feira? Iniciamos o nosso mês, né? E na quarta-feira estivemos aqui para guerrear. Irmãos, o chão tremeu quarta-feira nesse lugar. O Espírito Santo desceu de uma maneira que nós não suportávamos. O Senhor renovou as nossas línguas, renovou as nossas forças. O Senhor falou poderosamente conosco. Não tinha como a gente estar aqui e não sentir a unção dele nesse lugar. Um grande avivamento aconteceu aqui na quarta-feira. O pastor está falando, conta o testemunho. E para testemunhar que foi tão forte que o Senhor fez aqui na quarta-feira, irmãos. Entenda o que o Senhor está falando. Nesse mês de julho é mês de sinais. Quando a gente iniciou o culto, tinha uma lua enorme ali fora. E o pastor falou, irmãos, vamos sair ali fora para ver aquela lua. E a gente saiu ali fora. Aí a missionária Silvana falou, Deus vai fazer coisa diferente aqui nessa noite, na quarta-feira. E a gente viu aquela lua bonita brilhando.
E o Espírito Santo veio como um boom, assim, ó, um vento impetuoso, irmãos, na quarta-feira nesse lugar. E não foi só aqui dentro. Depois a vizinhança veio e falou assim, vizinhança católica, hein, irmãos? Que estava dentro de casa escutando o culto, e não é da frente não, é do meio do quarteirão para lá. E veio assim e falou, pastora, quarta-feira foi um culto diferente, né? Foi um culto forte, eu senti aqui na minha casa esse culto forte, aleluia. Ela falou assim, pastor, o culto foi tão forte, que nessa noite a gente dormiu melhor. A gente teve paz na nossa casa, irmãos. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso, aleluia. Essa igreja tem feito a diferença nesse bairro. A unção de Deus está nesse lugar, aleluia. Porque se só nós sentíssemos, estava de bom tamanho. Mas o Senhor tem tocado a vizinhança, irmãos. O Senhor tem feito milagres aqui. E a pessoa falou, foi forte, pastora. Eu falei, irmã, o Espírito Santo desceu lá. A gente não estava aguentando, a unção estava forte. Eu sei, eu senti. E a gente sentiu aqui dentro da nossa casa. Louvado seja Deus por isso. Mês de julho será marcado como o mês do avivamento. Levanta a mão que eu quero profetizar, aleluia. Aleluia, como um vale de ossos secos, quando um se posiciona, quando um abre a boca, quando um crê, quando um tem fé, quando um se posiciona, se levanta e começa a declarar a palavra, e começa a declarar vida no vale, a vida, a unção, a avivamento, é osso com osso, e o exército se levanta. Cadê o exército que está marchando nessa terra, aleluia? Cadê o exército que está marchando nesse bairro? Já chegou aqui nessa manhã, aleluia. Aquela unção que está aqui que estava aqui na quarta-feira está aqui hoje, irmãos. Aleluia, toque nessa unção, toque nessa glória, aleluia. A nuvem de glória está pousada sobre nós, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Há um mês profético, há um mês de avivamento nos esperando, e esse mês já começou. Eis que eu faço coisas novas, aleluia. Porventura não temos visto os sinais e as maravilhas de Deus. Ele tem feito coisa nova, aleluia, na minha vida e na tua, e glória a Deus por isso. E eu orei e falei, Senhor, me dá uma palavra para a Santa Ceia, eu quero entender o que o Senhor quer falar. E o Espírito Santo me disse que é um mês profético, um mês de unção, um mês de avivamento, um mês de decisão. E eu fui estudar na palavra, eu fui estudar na Bíblia cronológica, para entender os acontecimentos proféticos que aconteceram em julho, quais os eventos que marcaram o povo de Deus no mês de julho. E o mês de julho, ele é conhecido em hebraico como o mês do Tamuz. E alguns eventos importantes aconteceram nesse mês, e você vai entender, porque eu vou linkar com essa palavra de Apocalipse. Eu não me esqueci dessa palavra aqui que a gente iniciou ela. Mas veja bem, o mês de julho, ele foi marcado, porque foi o mês onde Moisés, ele subiu o monte, porque o Senhor iria entregar para ele as tábuas da lei. Moisés sobe o monte, 40 dias e 40 noites em oração, e o Senhor entrega para ele as tábuas da lei. Mas enquanto isso, lá embaixo, a Bíblia vai dizer que abaixo do monte, o povo de Deus começa a se corromper. O povo de Deus começa a pensar assim, nossa, Moisés está demorando demais. Será que Moisés não vai descer esse monte? Será que está acontecendo? E eles falaram assim, olha, vamos dar um jeito. E eles construíram para si, a Bíblia diz, levantaram um bezerro de ouro, porque acharam que Moisés estava demorando demais. Quando Moisés desce do monte, eles estavam, o povo de Deus, ungido, separado, liberto do Egito, agora estava adorando um bezerro de ouro.
porque não cria que Moisés poderia descer e achava que precisava montar algo, um objeto de adoração, algo palpável. A Bíblia vai dizer que assim que Moisés ele vai descendo o monte, ele vê aquela cena, ele quebra as tábuas da lei. Então, um dos acontecimentos proféticos que aconteceu no mês de julho é esse, a quebra das tábuas da lei. Porque Moisés ele se irrita, ele fica irado, porque enquanto ele estava lá em oração, o povo já havia se corrompido em tão pouco tempo.